Já estamos live no Facebook. Olá, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo a mais uma nossa reflexão. Hoje nós temos aqui o nosso querido Luiz Fernando Lopes, que vai nos falar sobre um novo paradigma. Quer dizer, o assunto da apresentação, da reflexão de hoje já está aí, mas eu não vou dizer, eu vou deixar para ele falar assim que nós acabarmos de fazer a nossa oração de abertura. Então, eu convido a todos a fazer essa reflexão íntima, levando nossos pensamentos a Deus e agradecendo ao Pai, de todo o coração, a bênção da vida, o nosso livre-arbítrio, a oportunidade da reencarnação para aqueles que estão reencarnados. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia e bondade. Obrigado, Pai de amor, por todas as oportunidades que nos são oferecidas de crescimento, de engrandecimento, de aperfeiçoamento. Obrigado aos nossos benfeitores e aos nossos guias espirituais por estarem aqui reunidos conosco nessa reflexão, a quem pedimos a inspiração, a orientação e a proteção, hoje sim. Graças a Deus. Bom, Luiz Fernando, eu estou imaginando que você ainda esteja aí, porque a sua câmera desapareceu. Voltou agora. Estou aqui. Eu estava separando aquela imagem que eu quero mostrar no finalzinho. Tá bom. Tá. A surpresa. A surpresa. Então, Luiz Fernando, eu ouvi dizer que tem um negócio, uma história de um livro aí que você está preparando para ser o livro do século, da próxima década, da próxima década. Como é que é isso aí? Conta pra gente. Será o maior lançamento editorial da América do Sul no próximo... Estou brincando, né, gente? É um livro que eu vou lançar, deve chamar-se Amor e Sexualidade, Amor Conjugal e Sexualidade, ou algo parecido, né? Já vou conversar com o editor, que é um livro no qual eu pretendo fazer um diálogo entre a psicologia e a espiritualidade. Então, é uma obra que, de fato, ela poderá ser lida por espíritas e até pessoas não espíritas, por conta da temática, que é uma temática que interessa a todas as pessoas que têm esse viés de espiritualidade como fazendo parte da sua vida. Então, quer dizer que não é limitado a quem é espírita, né? Não precisa ter conhecimento espírita, é uma coisa abrangente. É bem abrangente, porque é uma tentativa de diálogo entre psicologia e espiritualidade. Então, todos os conceitos espíritas, se a gente for pensar, estarão presentes lá. Mas a nomenclatura espírita não está presente, porque a ideia foi tentar fazer um livro que fosse abrangente para, como eu falei, todos aqueles que se interessam pela temática da espiritualidade. Muito bom. Eu acho que é um trabalho que, assim, com certeza, vai ser um trabalho que vai nos conduzir, nos permitir grandes reflexões sobre questões do nosso dia a dia, né? Qualquer que seja o nosso nível social, cultural ou o que for, né? São assuntos que ocupam a todos nós, né? Que nós vivemos esses assuntos, né? esses tópicos, né? Bom, e agora, Luiz Fernando, a palavra é sua. Tá certo. Então, o tema que nós separamos para dialogar no dia de hoje é exatamente sobre a pandemia do coronavírus e a construção de um novo marco social. Um novo marco social que está dentro de um novo marco espiritual. De maneira que a gente possa dialogar a respeito desse assunto. Eu tenho um probleminha, viu, pessoal? Eu sou professor e sou nordestino. São dois problemas. Porque professor fala muito, e nordestino aqui do Brasil fala muito mais, né? Então, eu preciso que vocês me ajudem aí para que eu não fique aqui falando até a meia-noite, né? Porque assunto é o que não falta, tá? Eu tenho em torno de 60 minutos para a gente conversar, não é isso? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a ideia é que a gente consiga fazer a confluência entre a visão espiritual e as visões que as ciências humanas podem nos proporcionar a respeito deste assunto tão candente que está mexendo com a vida de todos nós no planeta Terra na atualidade. A primeira coisa que eu quero fazer, uma observação,
é exatamente a respeito do conceito de pandemia, os aspectos epidemiológicos e biológicos que envolvem a pandemia, né? Eu tenho dupla formação, tenho formação na área de psicologia e também na área de farmácia. Eu sou farmacêutico, foi a minha primeira formação. Então, esse estudo a respeito das doenças, das infecções virais, também faz parte do meu processo formativo, fez parte do meu processo formativo. Então, o que é uma pandemia? Uma pandemia é quando nós temos um processo infeccioso, uma doença infecto-contagiosa que atinge grandes regiões do globo. Então, atinge muitos países, atinge muitos continentes, cobrindo grande parte do globo. Não precisa ser todo o planeta Terra, mas cobrindo grande parte do globo. Então, nós estamos vivendo esse contexto de pandemia. Se fosse algo numa região menor, num estado, a gente chamaria isso de uma epidemia. Em alguns estados de um país, uma epidemia. Se fosse algo que atingisse uma região de uma cidade, um bairro, 2 bairros, nós chamaríamos de uma endemia. E se fosse algo que atingisse um setor ainda menor, um hospital, por exemplo, o aparecimento de uma superbactéria resistente a antibióticos, estou dando esse exemplo que a gente costuma ouvir falar. Isso se chama um surto. Então, nós não estamos num surto, nós não estamos numa endemia, não estamos numa epidemia, estamos em algo maior, que é uma pandemia, porque é algo em escala global. E uma pandemia viral é uma infecção viral. O vírus é um dos tipos de micro-organismos que existem na natureza. Temos os vírus, os fungos, as bactérias. E o vírus, aliás, ele é uma estrutura muito, muito interessante, porque para alguns autores ele não é vivo. Para outros autores, ele é vivo. Por quê? Ele está na fronteira entre o vivo e o não vivo. Nós todos aqui já ouvimos falar do DNA, DNA. Olha aí, estou me arriscando, hein? Estou me arriscando. Para o público, né, que fala inglês, que não é o meu caso, só conheço algumas poucas palavras. Então, conhecemos o DNA, o DNA, ou em português seria o ADN, o ácido desoxirribonucleico. As pessoas fazem testes de DNA para comprovar paternidade e também o teste de DNA é utilizado na perícia forense para detectar, através do material genético, quem foram as pessoas que estiveram presentes ali na cena do crime. Então, o DNA é o material genético. Nós temos um tipo de material chamado DNA e outro chamado RNA. Esses materiais que fazem parte da genética dos seres vivos, no vírus, esse material é recoberto por uma capa de proteína. Imagine uma cebola que tem várias camadas. Na camada mais interna, a gente tem material genético. Na camada mais externa, nós temos uma carapaça, uma couraça de proteína. A identidade do vírus é dada por esse material interno, genético, juntamente com essa carapaça proteica, que protege esse material genético. Então, às vezes é difícil combater um vírus, porque alguns vírus, como o vírus da gripe comum, o vírus da influenza, ele é mutante. Periodicamente, ele muda a sua carapaça proteica, o que vai dificultando a detecção pelo sistema de defesa do corpo, o sistema imune, para que esse sistema imune consiga combater o vírus e expulsá-lo antes que ele provoque estragos e determine o aparecimento de sinais e sintomas de uma doença. Então, o sistema imune serve para isso, para proteger antes que se instale a doença. Mas se a doença se instalar, ainda assim o sistema imune vai trabalhar para combater o invasor, para combater o agressor e expulsá-lo do organismo. Então, o vírus, ele não tem a complexidade que outros micro-organismos têm. Ele não é composto por células. Todos os outros micro-organismos, os outros organismos vivos, são compostos por células. O vírus não é. Então, para alguns, ele não é vivo, porque não tem essa complexidade celular. Mas para outros, ele é vivo, porque ele consegue se reproduzir. Se ele entrar numa célula de um hospedeiro, como, por exemplo, um ser humano, esse vírus ele consegue se replicar, se reproduzir, aumentar a quantidade de vírus, cópias de si mesmo que ele consegue fazer, e estoura a célula e vai se espalhar, sobretudo através da corrente sanguínea, para outros tecidos. Então, de fato, para alguns, ele é vivo porque ele consegue se reproduzir e tem material genético. Para outros, ele não é vivo porque ele não tem a complexidade celular. De maneira que é uma molécula que está ali na fronteira entre o vivo e o não vivo. É um grande desafio para a ciência trabalhar com o tratamento de viroses.
tanto a prevenção quanto o tratamento de quem já tem uma virose instalada. Se nós formos pensar do ponto de vista espiritual, as doenças se instalam a partir de uma sintonia psíquica que o indivíduo tenha com aquele micro-organismo que pode lhe provocar o adoecimento. Então, nós temos no trabalho que Allan Kardec produziu no século XIX para fundamentar a doutrina espírita, várias informações a esse respeito, mostrando a lei da afinidade. Ele vai falar de afinidade fluídica, que o conceito de fluido é o que estava presente na física e na química do século XIX, quando tiveram um grande boom, a química conseguiu se afastar da sua época pré-histórica, né, a chamada alquimia, de maneira que ela vai evoluindo e ela adquire uma certa autonomia. Então, na química e na física, a ideia era fluido. Hoje a gente já tem o conceito de energia, que é uma forma de vestir a ideia com uma roupagem contemporânea. Mas quer dizer exatamente a mesma coisa que Allan Kardec falou. Então, ele fala de afinidade fluídica. Poderíamos falar uma afinidade energética, uma afinidade psíquica que produz, que abre espaço para a instalação de uma doença infecto-contagiosa a partir do momento em que o organismo humano recepciona essa partícula que produz uma doença, que pode produzir uma doença. A gente chama de partícula patogênica, que ela pode produzir uma doença, um vírus, um fungo, uma bactéria. Então, veja, a gente tem alguns trabalhos, como, por exemplo, trabalhos psicografados pelo famoso médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que desdobram as informações que Allan Kardec nos ofereceu na sua produção. A maioria dos espíritas gosta de chamar a codificação kardeciana, mas eu confesso que eu não sou muito simpático a essa expressão, até porque Allan Kardec produziu mais do que aqueles 5 livros básicos. Ele produziu a Revista Espírita, por exemplo. Ele produziu o livro que é o Espiritismo, a Viagem Espírita de 1862. Então, ele produziu outras obras, eu prefiro dizer, o trabalho de Allan Kardec, sem utilizar essa expressão, questão de escolha conceitual. Então, o trabalho de Allan Kardec forneceu bases e outras obras de autores encarnados e desencarnados, Leon Denis, Hermínio Miranda, aqui do Brasil, e as obras psicografadas por Chico, ampliam essa percepção da sintonia psíquica entre uma partícula patogênica e um organismo que pode hospedar essa partícula e desenvolver uma doença. Quero citar aqui uma obra chamada Evolução em 2 Mundos, recebida mediunicamente por Chico, e na qual o espírito André Luiz vai falar a respeito da presença no nosso corpo espiritual de determinadas regiões muito sensíveis que são fruto dos nossos equívocos do passado. André Luiz dá o nome de zonas de remorso. Tem outro autor espiritual chamado Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do médium brasileiro Divaldo Franco, que utiliza a expressão matriz. Tanto faz. Matrizes do perispírito, zonas de remorso do perispírito. São regiões mais fragilizadas que vão irradiar energia e essa energia vai ser absorvida pelo corpo físico. E o corpo físico vai ficar propenso a desenvolver uma determinada doença. Então, alguém que utilizou a voz para cometer crimes, para fazer o mal ao outro, acaba, por causa da consciência de culpa, produzindo uma lesão nessa região perispiritual que equivaleria, por comparação, à região do sistema fonador, a região da fala. Então, essa pessoa tem uma zona de remorso, uma matriz, uma área sensível, doentia nesta parte do perispírito. Isso vai irradiar uma energia que vai se chocar com as telas do corpo físico. O corpo físico absorve essa energia e o indivíduo desenvolve um câncer de laringe. O indivíduo desenvolve um problema nas pregas vocais qualquer. De maneira que ele adoece no corpo físico para se curar no perispírito, nas instâncias mais profundas do corpo. Pessoas que adquirem uma infecção viral foram expostas a uma partícula viral, mas tinham a predisposição determinada pela existência de matrizes perispirituais, de zonas de remorso no corpo espiritual. Então, isso é algo que nos mostra que há uma sintonia energética entre a partícula viral, que tem uma vibração energética, a microbiologia não conhece isso, essa informação mediúnica que a gente consegue adquirir pela leitura da literatura espírita,
Então, a partícula viral, o micro-organismo, tem uma vibração própria e ela entra em sintonia com o indivíduo que está predisposto. Então, a partir daí, a gente tem uma panorâmica geral desse processo saúde e adoecimento que envolve o desenvolvimento de uma virose, que são as doenças causadas por vírus. Até aí tudo bem? Está tranquilo? Não é? Espero que outras pessoas que estejam nos acompanhando também tenham conseguido entender. Eu estou tentando fazer um esforço para tornar essas questões um pouco mais complicadas, de fácil assimilação. Aí vamos falar um pouquinho sobre a questão da visão espírita. Normalmente, a gente vem falando da questão da transição planetária, que é uma expressão que ficou muito comum no movimento espírita no Brasil e no mundo, por causa de um livro publicado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. O livro tem exatamente esse nome, Transição Planetária. De maneira que o que a transição planetária significa é exatamente aquilo que Allan Kardec já havia falado lá no seu trabalho na doutrina espírita, na Gênese, sobre a mudança do globo, a evolução dos planetas, aliás, desde o Livro dos Espíritos. Então, nós estamos sempre, na realidade, em fase de transição. Só que este momento é uma transição mais significativa, porque é uma transição em que o mundo Terra vai dar um salto daquele mundo que Allan Kardec classifica como de provas, expiações, para mundo de regeneração. Então, a Filomeno de Miranda tem uma obra que até então era uma trilogia, depois vou falar agora, que agora virou uma tetralogia, 4 obras, mas era uma trilogia, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Nesse trabalho, ele vai desdobrando e mostrando os bastidores desse processo de transformação em todos os níveis que o planeta vai sofrendo. Aliás, também transformação geológica, transformação física, transformação na biosfera, na camada de seres vivos que estão presentes no planeta. Todas essas transformações precisam acontecer para que nós possamos passar para o patamar de mundo de regeneração. Então, ele vai falando sobre tudo isso. Daí, nesse contexto da transição planetária, é normal que aconteçam mortes coletivas. Allan Kardec já fala sobre isso desde o Livro dos Espíritos, em 1857, que foi o ano em que a obra foi publicada. Então, muitos espíritos comprometidos com um determinado tipo de aprendizado espiritual, que a gente chama normalmente de resgate, de expiação, de processo provacional. Eu prefiro me concentrar numa linguagem mais educacional. Espíritos comprometidos com um determinado aprendizado acabam se inserindo no contexto de uma desencarnação coletiva. E isso não é gratuito. E essas desencarnações coletivas aceleram a renovação do planeta. Evidentemente que a dor da morte, a experiência do luto, é algo que produz alterações na vida das famílias, produz um sofrimento psíquico que precisa ser bem elaborado de forma saudável, para que as pessoas, as famílias, os familiares, os amigos que ficaram, consigam seguir em frente, levar a vida, preservando a memória positiva daqueles seres que se foram. Esse é o ideal que aconteça. Mas, embora a dor, o sofrimento e a dificuldade, existe um sentido e um significado para as mortes coletivas. Elas auxiliam nesse processo de transição planetária. A despeito de haverem mortes coletivas dentro de uma programação, não é um fenômeno aleatório. Aliás, isso é muito importante para o desenvolvimento daquilo que na psicologia a gente chama de resiliência, que em língua inglesa os autores preferem chamar coping. Aqui no Brasil e alguns autores, e também em países de língua espanhola, às vezes os autores usam a palavra em inglês mesmo, coping. Então, coping ou resiliência é uma capacidade de enfrentamento das dificuldades com as quais nós nos deparamos ao longo do ciclo vital, ao longo do curso de vida. Essa capacidade, ela depende de uma série de fatores, traços de personalidade, características cognitivas, emocionais, os valores que nós assimilamos do meio em que nós vivemos, da família, o suporte social que a gente recebe da família.
Então, a resiliência, a capacidade de enfrentamento, depende dessa maleabilidade, que na psicologia, numa certa abordagem, a gente chama de plasticidade comportamental, onde o indivíduo consegue navegar entre rigidez e flexibilidade. Porque a nossa personalidade tem aspectos que a gente vai carregando a vida inteira e não se modificam, mas tem aspectos que se modificam. Então, nós temos uma dimensão rígida e uma dimensão flexível na nossa personalidade. Quem conseguir fazer um equilíbrio entre rigidez e flexibilidade na personalidade, vai conseguir ter uma capacidade adaptativa maior, uma plasticidade comportamental maior para o enfrentamento das situações de estresse, de sofrimento psíquico muito significativo, muito severo. Então, é algo fundamental. E a religião e a espiritualidade, eu dei até um seminário sobre isso na faculdade ontem, são excelentes fontes para o desenvolvimento da resiliência. Na doutrina espírita, então, não seria diferente. E a doutrina espírita nos dá até mais ferramenta para o desenvolvimento da resiliência. Por quê? Porque ela nos mostra a dimensão da reencarnação. Portanto, ela vai nos apontar para, através de uma concepção evolutiva, o fato de que nós temos muitas oportunidades de aprendizado. Se negligenciamos essas oportunidades no passado, estamos tendo oportunidades agora. Temos que fazer o nosso melhor. E aquilo que nós não conquistarmos agora, no momento presente, na psicologia a gente chama de presentificar a nossa força de alma, a nossa força de caráter. Presentificar. Precisamos nos concentrar no presente. Aquilo que não for conquistado agora na nossa presentificação, nós poderemos conquistar no futuro. Então, a doutrina espírita não nos mostra a morte como o abismo, como o ponto final que não nos dará chance de reparação e chance de novos aprendizados. É uma excelente forma de desenvolver resiliência. Não consigo ver uma forma mais potente para o desenvolvimento da capacidade de enfrentamento do que a luz dos princípios da evolução e da reencarnação. Então, embora tudo isso nos favoreça aquilo que é uma consequência natural da resiliência, esperança e fé no futuro, é preciso que nos concentremos em alguns detalhes. Não podemos ter, isso é importante, a frieza de alma de considerar que está tudo certo, porque, afinal de contas, as mortes coletivas fazem parte do contexto da transição. Não precisamos fazer nada a esse respeito e nem enxergar que existe nenhuma disfuncionalidade na organização planetária, nenhuma disfuncionalidade na sociedade planetária, na maneira como os seres humanos se articulam grupalmente, coletivamente. Isso é falso. Embora as mortes coletivas façam parte de um contexto de modificação, de um contexto de transição, vou lembrar Jesus, quando ele disse, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele através de quem venha o escândalo. Era necessário que viesse a pandemia? Esse é um questionamento interessante. Eu vou aqui recorrer a comentários de Divaldo Pereira Franco. Eu tive a oportunidade de organizar 2 livros de Divaldo Franco, Sexo e Consciência e Vivências do Amor em Família, que são obras nas quais eu peguei palestras, entrevistas, seminários de Divaldo Franco e transformei em texto. Remeti para o Divaldo Franco, ele revisou e publicou as obras através da editora da Mansão do Caminho, que é a instituição a qual ele pertence, que ele fundou na Bahia, aqui no Brasil. E eu estou colocando no papel várias colocações que Divaldo fez sobre a pandemia ao longo do século XX, para organizar uma outra obra que desdobra esses assuntos sobre a transição planetária. De modo que eu quero recorrer a alguns desses comentários, e um deles me marcou bastante, que é quando Allan Kardec, quando Divaldo Franco diz assim, não era obrigatória a vinda da pandemia. A pandemia veio porque a humanidade, através da sua disfuncionalidade, da sua incapacidade de compreender a lei de amor, não encontrou uma forma menos dolorosa de realizar a transição. Isso é importante, porque eu vejo palestrantes espíritas muito conhecidos no movimento, com essa postura fria, essa postura desumanizada e desumanizadora. Quando pergunto, o que é que você acha da pandemia?
Faz parte da transição planetária, é normal. E passa para a próxima pergunta. Isso não é espiritismo. Quero dizer assim com todo carinho, é uma concepção equivocada. Porque é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha. Por que é que a humanidade não encontrou uma forma menos dolorosa e menos impactante de realizar a transição para um mundo de regeneração? Porque a humanidade poderia ser mais fraterna, mais solidária, poderia haver menos desigualdades sociais. Os poderosos do mundo, tanto do poder econômico quanto do poder político, poderiam se articular para que todos os seres humanos tivessem direito à dignidade, para que não houvesse no mundo tanta gente que não tem direito à água potável, tanta gente que não tem direito a ter 3 alimentações no mínimo por dia. Esses poderosos poderiam se articular para que não houvesse no mundo tanta gente sem moradia, morando nas ruas, morando em condições subalternas pelo planeta fora. Então, a produção social de miséria, que é algo arquitetado, executado e continuado pelos poderosos da política e do dinheiro, pelo poder econômico, a ideia de poder econômico, poder político, poder ideológico e poder pessoal é feijão com arroz nas ciências humanas. Todo sociólogo conhece. Se você nunca teve contato com esses temas, basta ler qualquer livro de introdução à sociologia. O que mais impera na sociedade é o poder econômico, que se serve do poder político para a realização dos seus interesses exclusivistas. Não estou querendo dizer aqui que todos os conglomerados financeiros, econômico-financeiros do mundo, empresariais, são todos objeto não, são todos fonte de destruição em massa. Mas, infelizmente, a maioria das organizações econômico-financeiras, empresariais, as grandes organizações do mundo, são fonte de destruição, de produção social de miséria, pelo simples fato de que estamos no mundo de provas e expiações. Vamos consultar o Livro dos Espíritos. É característica do mundo de provas e expiações a prevalência do mal, a hegemonia do mal. Começa a haver um equilíbrio a respeito disso, nessa balança, quando passamos para o mundo de regeneração. E aí, em mundos posteriores, o bem vai se colocando de maneira mais pronunciada, de maneira que o mal bate em retirada. Mas estamos no mundo de provas e expiações. Um patamar evolutivo no qual quase todas as pessoas que têm grande poder social não sabem utilizar bem o poder de que dispõem. Então, se tivéssemos uma outra humanidade, uma outra forma de organização social, uma outra governança global, provavelmente a transição planetária não precisaria de um evento tão traumático como esta pandemia. É importante a gente pensar sobre isso para não desumanizarmos a nossa compreensão do que está acontecendo. É a transição planetária, está tudo certo. Porque é necessário que nós tomemos para nós mesmos a tarefa de modificar as coisas, para que elas não permaneçam como estão. Então, qual é o meu papel individual e coletivo na transição planetária, para a instalação daquilo que eu tenho chamado de consciência pós-pandêmica? Qual é o meu papel? Há um outro equívoco na doutrina espírita: o excesso de concentração das análises na dimensão individual. Tudo se resolve com a reforma íntima. Mas a reforma íntima precisa se expressar nas articulações coletivas. Quem tem razão é o filósofo e espírita brasileiro José Herculano Pires, que o espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, um dia declarou: Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. E, aliás, o bacharel em letras, Daniela, Sérgio Aleixo, do Rio de Janeiro, acabou de publicar um livro com esse nome, Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Então, o metro que melhor mediu Kardec, um sujeito que tem uma capacidade de penetração na obra kardeciana e de extração de raciocínios extraordinários, juntando tudo isso com a formação acadêmica dele em filosofia, um dia declarou que é necessário reformar o homem para reformar o mundo e reformar o mundo para reformar o homem. Quem acha que tudo se resolve a concentrar o nosso esforço de análise
na Reforma Íntima, não leu a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar da lei de destruição, onde fala da destruição necessária e da destruição abusiva. O que é que tem de necessário e o que tem de abusivo na pandemia? Será que é necessário que um governante não utilize a verba destinada ao combate à pandemia e guarde esse dinheiro para transferir para o cofre das grandes empresas? Em vez de utilizar com insumos, com vacinas, com medicamentos, com a construção de hospitais de campanha, é uma destruição necessária ou é um abuso desse governante? Será que é uma destruição necessária a briga política para saber se vamos utilizar a vacina da China ou a vacina de uma empresa americana? Nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é a nova Guerra Fria, substituindo a Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos, e a população morrendo porque essas pessoas não se decidem a cuidar dos povos e ficam nessa briga político-econômica. Será que isso é de fato necessário ou isso é abusivo? Então, nós espíritas precisamos colocar o dedo na ferida da nossa humanidade desumanizada, na dimensão individual e na dimensão coletiva, que assim nós estaremos montando as bases de uma consciência pós-pandêmica. Infelizmente, eu não tenho visto muito esse tipo de comentário. Quais são os aprendizados que nós podemos ter durante essa pandemia? São muitos. Vou citar alguns aqui, e certamente aquelas e aqueles que estão escutando vão se identificar com esses aprendizados, né? O primeiro aprendizado que eu vejo é a constatação inequívoca da vulnerabilidade humana. Porque quando você vê que o presidente do Banco Santander, na Espanha, morreu de Covid, a gente vê que a vulnerabilidade pertence a quem tem poder e também está presente na vida de quem não tem poder nenhum. Todos somos vulneráveis e todos somos extremamente potentes também. O desenvolvimento da transcendência, da fé, a conexão com o sagrado e a crença de que existe algo além da matéria, algo que criou o universo e é responsável pela gestão do cosmos. A gente chama normalmente de Deus, na nossa tradição de origem cristã, tem outros nomes. Os budistas até nem concebem uma entidade na qual pode ser centralizada a origem e a gestão do universo. Mas tanto faz uma força, a vida. Essa conexão com o transcendente é um dos aprendizados mais significativos desse período de pandemia. A relação entre desespero e esperança é uma relação dialética que tem se pronunciado, tem se mostrado evidente durante essa pandemia. E aquelas pessoas que desenvolveram a capacidade de resiliência acabaram concentrando a sua energia na esperança, para entender que nada está à deriva. Existe uma lógica universal, evolutiva, por trás desse momento de dor. A corrida por suprimentos. Esse é um aspecto da desesperança. Em alguns momentos isso arrefeceu, mas lá no início da pandemia, vocês devem ter escutado isso aí no Reino Unido, ou em outros lugares do mundo que estiverem nos acompanhando, as pessoas correndo para o supermercado. Algumas pessoas até se atropelando para pegar um item e acumular para não passar fome, para não passar necessidade. Veja como o ser humano é capaz de uma grande destrutividade, destruir o outro e uma autodestrutividade também. Então foram coisas que a gente foi vendo. O egoísmo do poder econômico. O egoísmo do poder econômico que se expressa em muitas organizações, sobretudo do capital financeiro, que não estão tendo nenhum prejuízo com a pandemia. Muito pelo contrário. Eu não sei como é no Reino Unido, mas aqui no Brasil, os bancos tiveram lucros estratosféricos no primeiro semestre de 2020. O que significa que eles não estão preocupados com isso, porque vai muito bem para eles. Existe um mecanismo montado pelo capital financeiro, sobretudo, para lucrar no momento da alta e no momento da baixa, no momento em que há prosperidade e no momento em que há depressão econômica, em que há miséria, em que há um arrefecimento do poder de compra das pessoas. Então, a gente viu isso acontecendo bastante. A gente viu o fundamentalismo religioso nessa pandemia, o negacionismo de pessoas que dizem que não está havendo pandemia. É impressionante.
Mas é verdade, há pessoas que continuam dizendo até hoje que não existe pandemia. Isso é criado pelos meios de comunicação de massa para que alguém lucre com isso. Todos os meios de comunicação de massa do planeta Terra combinaram entre si para criar uma pandemia. É de uma loucura que a gente não consegue nem descrever. O fundamentalismo religioso, combatendo a ciência, sendo contra a Organização Mundial de Saúde. Um presidente enlouquecido chegou, inclusive, a retirar os recursos que o país dele entregava para a Organização Mundial de Saúde, que interessa ao mundo inteiro. Não precisa nem dizer o nome desse presidente enlouquecido, que felizmente foi deposto através de critérios absolutamente democráticos. Então, o sentido da vida foi algo que passou a estar na pauta das pessoas. Quais são as prioridades para a minha vida? A minha prioridade é acumular riqueza e dinheiro? Ou a minha prioridade é fazer a recomendação de Jesus? Acumular riquezas, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba, no coração. Quantas pessoas redescobriram a própria família, redescobriram seus filhos, o prazer de estar com a esposa, o prazer de estar com o marido, o prazer de assistir um filme comendo popcorn com a família. Eu estou assanhado hoje, né? O prazer, né? Minha mãe está me acompanhando aqui do lado, viu, pessoal? Então, minha mãe foi para os Estados Unidos levar os netos para lá. Em fevereiro, não conseguiu voltar por causa da pandemia. E agora conseguiu voltar faz uma semana e pouco para estar comigo assistindo a minha estreia em palestras internacionais. Eu quero deixar aqui registrado esse momento importante na minha biografia, pelo convite da minha querida Daniela. Aliás, Daniela me conheceu por causa do livro Sexo e Consciência, do Divaldo Franco. Não é isso, Daniela? Entrou em contato, né, ela e um outro amigo, também aqui do Brasil, também carioca, que mora no Reino Unido. E foi um grande prazer. Então, eu estou nesse momento fazendo a estreia da minha turnê internacional de palestras para vocês. Então, o sentido da vida, as pessoas redescobriram a intimidade. Isso é muito interessante. E a solidariedade com os invisíveis. Coloque na internet, lá no YouTube, Divaldo Franco, Invisíveis. Coloque lá. Tem uma palestra linda dele, onde ele vai falar da experiência dele na África do Sul, num hotel de luxo, em que os espíritos já vinham dizendo para ele há muito tempo: cuide de entrar em contato, de enxergar os invisíveis da sociedade. E ele teve contato com um garçom do hotel, que tinha um grande sofrimento, uma grande dificuldade em família, mas também muito amor no coração. Se tornou até um polo irradiador do conhecimento espírita ali naquela região, posteriormente orientado por Divaldo Franco. Então, os invisíveis passaram a estar diante dos olhos dos poderosos e dos nossos olhos também, porque nós também temos a insensibilidade social de alguma maneira. Também temos essa dificuldade. E por que é que os invisíveis passaram a estar diante dos nossos olhos? Primeiro, porque alguns de nós acabamos nos solidarizando com eles. Toda essa reflexão sobre a possibilidade da finitude e sobre o sentido da vida fez com que algumas pessoas enxergassem quem precisava mais de auxílio. E a outra razão pela qual os invisíveis passaram a ser visíveis é que as pessoas de todos os estratos, de todas as camadas sociais, podem contrair o vírus e podem transmitir o vírus, mesmo sendo um transmissor assintomático. Então, os invisíveis precisavam de ajuda exatamente para não difundirem, não espalharem o vírus na sociedade e atingirem os poderosos que estão nos seus palácios, nos seus triplex, nas suas coberturas com piscina. Não tenho nada contra isso. Porque se a pessoa tem, é porque Deus permite de algum modo. Que a pessoa tenha adquirido através da legalidade ou da desonestidade é outra questão. Ela vai ter que se confrontar com a própria consciência, a consciência cósmica. Mas o livre-arbítrio permitiu que ela tivesse. O que eu estou falando é que a maioria dessas pessoas, porque estamos no mundo de provas e expiações, está muito bem no seu palácio e não está preocupado com os vulnerabilizados do mundo, com aqueles que precisam de mais ajuda. Passaram a se preocupar, em certo sentido, exatamente poderiam ser alvo de pessoas pobres carregando partículas virais.
e espalhando na atmosfera, e espalhando nos objetos. Então, veja que interessante, os invisíveis acabaram se pronunciando. São alguns aspectos que a gente pode apontar desse fenômeno pandêmico. Agora eu quero comentar um pouco sobre a consciência pós-pandêmica. Quando isso passar e nós pudermos nos abraçar novamente, fisicamente, e abraçarmos-nos de coração para coração ainda mais, é necessário repensar os laços humanos, começando pela própria família. Porque muita gente, a partir do que eu falei, nessa reflexão sobre o significado da família, já está desenhando outros horizontes para o seu grupo familiar, para o seu sistema familiar. Repensar os valores humanos. Para que é que nós estamos na Terra? Do que adianta eu estar na prosperidade se o meu irmão está na miséria absoluta? Se ele não tem direito a ter dignidade? Será que eu conseguirei ser feliz tripudiando sobre o outro? Contribuindo para que haja cada vez mais um abismo entre muito pobres e muito ricos? É uma questão de valores. As pessoas não sabem nem ser egoístas. Presta atenção no que eu vou dizer. As pessoas não sabem nem ser egoístas. Porque se o outro está na miséria, se o outro está na indignidade, ele pode penetrar pelo caminho da violência e comprometer definitivamente a paz social. Com a grande disparidade entre muito pobres e muito ricos, esse abismo praticamente intransponível da desigualdade social, não existe paz social. Porque quem está na necessidade, reafirmo, pode recorrer a um expediente dramático, pode recorrer ao expediente da violência para tomar, através da brutalidade, aquilo que a impiedade não lhe forneceu. Então, é preciso que a gente reflita sobre esses valores, repense o funcionamento social para reinterpretar o papel do Estado. Eu vejo pessoas absolutamente ignorantes em termos de ciências humanas e de espiritismo, achando que é possível fazer aquilo que foi proposto por Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela dama de ferro do Reino Unido, Margaret Thatcher. A ideia de que nós poderemos construir um Estado mínimo, que só cuide daquilo que é o mais essencial do essencial, o transporte público, as vias urbanas, e que toda a produção de riqueza fique a cargo da iniciativa privada. Um sonho que nunca se concretizou historicamente. Só as pessoas desinformadas acham que a proposta neoliberal é compatível com uma sociedade justa, fraterna e igualitária, conforme o Livro dos Espíritos na Lei de Sociedade, conforme o Livro dos Espíritos na última das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade. Isso é importante. Atenção, os espíritos, juntamente com Allan Kardec, propuseram uma lei que tem 3 elementos na sua terminologia. O primeiro elemento se chama justiça. Justiça, amor e caridade. Não existe amor e caridade sem justiça social. Isso é espiritismo, não é propaganda político-partidária da minha parte. E da parte de qualquer escritor ou palestrante espírita que aborde a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, o neoliberalismo é inviável, porque o Estado precisa ser forte para manter o próprio sistema capitalista. A pátria do capital, o Reino Unido, e a sua derivação nos Estados Unidos, sabem disso. Não existe sistema capitalista econômico sem Estado. Por que é que houve toda essa expectativa na campanha entre Biden e Trump? Por que é que houve tanta expectativa do mercado? Porque o mercado sabe que não existe sistema financeiro, nem sistema capitalista sem Estado. Vamos dar de barato, como se diz aqui no Brasil, que o Estado não tenha que servir ao capital e aos grandes conglomerados financeiros. Vamos dar de barato que a iniciativa privada consegue caminhar com suas próprias pernas, o que é uma mentira histórica e sociológica. Todos eles dependem do Estado e vão com pires na mão pedir ajuda do Estado, sobretudo em momento de depressão financeira, de queda. Mas vamos dar de barato. Eles não precisam, não. Eles produzem tudo de bom.
E as populações vulnerabilizadas? E as pessoas que não podem pagar por um sistema de saúde, que estão sofrendo agora com a pandemia? Aliás, aqui no Brasil, não sei no Reino Unido, nós temos um sistema público e gratuito de saúde, que se chama Sistema Único de Saúde. Foi o SUS que salvou grande parte da população brasileira da mais absoluta tragédia, que poderia, já foi uma tragédia, mas da mais absoluta tragédia, do mais absoluto estado de calamidade em que o Brasil poderia entrar se não houvesse sistema público de saúde. Empresários que não puderam pagar durante um mês 100 mil reais para se manter no hospital privado foram para o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Então, o Estado precisa existir, porque o Estado é sinônimo de processo civilizatório. Não existe o processo civilizatório de que trata o Livro dos Espíritos sem o Estado para realizar a equidade. Equidade significa dar a cada um aquilo de que cada um necessita. Através da equidade, conseguimos a construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, conforme a proposta que o Livro dos Espíritos nos apresenta. A fraternidade é tão importante que está logo no início da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem gente que se esquece disso. Todos os seres humanos devem se tratar fraternalmente. Isso não é apenas a reverberação de uma tradição religiosa estéril e ultrapassada. Não, a fraternidade está na Carta Magna da humanidade. Então, para garantir a fraternidade e a justiça social, é necessário que haja um Estado e que o poder econômico não se aproprie do Estado como sempre fez, desde que o capital surgiu como sistema econômico. A cada um, aquilo de que cada um necessita. A esfera privada tem seu espaço, tem a sua contribuição. E o Estado precisa garantir que o mundo seja de todos, e não apenas de uns poucos, que têm poder para sugar a riqueza e para sugar os elementos naturais que ficam à sua disposição, sem que aqueles que são mais pobres, sem que os trabalhadores, sem que aqueles que estão transitando por uma reencarnação de maior simplicidade tenham direito à dignidade. É necessário que o mundo inteiro implante sistemas públicos de saúde. Quem puder e quiser pagar por um sistema privado, pode fazê-lo. Quem não puder, deve ter um sistema público de saúde. Ou terá um sistema público de saúde em todos os países, ou não haverá dignidade humana para todos. E quando uma outra pandemia vier, se isso acontecer, a situação poderá ser mais dramática do que essa. Até mesmo para que possamos nos proteger contra uma eventualidade, que esperamos que não aconteça, uma pandemia, é necessário que haja sistema público de saúde no mundo inteiro. Olha quanta coisa a gente precisa aprender a partir daquilo que a pandemia foi nos proporcionando. É necessário repensar a relação com o meio ambiente, minhas amigas e meus amigos. Porque os ecologistas, biólogos que estudam a relação entre sistemas ecológicos, estão apontando para nós que a presença de um vírus no ambiente urbano é fruto, entre outros elementos, do desmatamento, do desflorestamento, como infelizmente está acontecendo aqui na Amazônia brasileira e na Amazônia de outros países da América do Sul. Um aspecto desmatamento, desflorestamento na Amazônia e aqui na nossa savana. A savana do Brasil recebe um outro nome, que é o nome de cerrado. No mundo inteiro, esse bioma é chamado de savana. Aqui recebe o apelido de cerrado. O cerrado sendo destruído, o Pantanal sendo destruído, a Amazônia sendo destruída, o que gera uma grande ressonância na Europa. O que gera uma grande ressonância nos Estados Unidos, porque consumidores mais conscientes hoje se negam a consumir produtos de países que não respeitam o meio ambiente. Então, precisamos respeitar o meio ambiente, porque a destruição da cobertura vegetal vai fazer com que micro-organismos que estão nessa cobertura vegetal há milênios e nunca nos incomodaram, invadam o espaço urbano e provoquem epidemias, pandemias,
que serão devastadoras para a humanidade. Ou respeitamos a natureza, ou a natureza dará o recado de que ela tem que se fazer respeitada. Isso não é. Aliás, muitas personalidades importantes do capital hoje têm declarado: ou o capitalismo será verde a partir de então, ou não será. Eles próprios têm declarado, os próprios integrantes do capital. É necessário que nós tenhamos essa capacidade de reanalisar a nossa forma de lidar com o meio ambiente. É necessário que nós tenhamos a capacidade de valorizar o papel das pessoas mais simples na sociedade. Algo que me chamou muita atenção aqui no Brasil. Não sei se aconteceu aí com vocês. Estou colocando algumas questões para fazer o confronto dos acontecimentos, se vocês puderem me informar, para a gente fazer esse cotejo, essa comparação. As pessoas começaram a ver a importância da trabalhadora e do trabalhador que trabalha na casa, o trabalhador doméstico, a trabalhadora doméstica. Porque muitas pessoas que há anos não se aplicam nos afazeres domésticos, por muitas razões, porque trabalham em casa, porque têm muitos filhos, contam com a colaboração desses importantes trabalhadores. E no início da pandemia, isso pode voltar a acontecer, não puderam contar com seus colaboradores. Tiveram que fazer o trabalho sozinhos. Uma professora minha me dizia: olha, meus alunos, minhas alunas, vocês me desculpem a dificuldade de postar nota, eu estou fazendo tudo com muito atraso, porque a moça, que era a nossa colaboradora aqui em casa, não está podendo vir. Eu não teria a desumanidade de pedir à minha colaboradora para vir trabalhar e se expor a contrair o vírus, o novo coronavírus. Então, eu deixei ela em casa, continuo pagando o salário dela e eu estou me dividindo com o meu marido para fazer as atividades domésticas. Então, estou atrasando um pouco. Olha como o trabalho das pessoas mais simples da sociedade começou a ser valorizado. Isso é tão interessante a gente verificar. O respeito às pessoas em situação de migração. E parece que os migrantes do mundo acabaram sendo depositários de boa parte do ódio social. Estou falando imigrante e imigrante, né? Temos aí o pessoal da Guerra dos 100 Anos, que não é muito chegado em imigrantes, né? Franceses e ingleses. Tem uma certa resistência a migrantes há muitos anos. Então, os migrantes acabaram sendo, repito, depositários do ressentimento social em muitos países, aqui no Brasil também, embora isso tenha sido um fenômeno que não é comum, não esteve presente dessa forma como apareceu, assim tão pronunciada, o ódio a quem está chegando. Aqui recebemos migrantes de países das fronteiras que existem entre o Brasil e alguns estados da América do Sul, sobretudo da Venezuela, da Bolívia. Eu vi muito acolhimento. Muitas ONGs, instituições se mobilizaram para acolher, mas também muita gente rechaçou os migrantes. Tenho certeza também, eu falei da França e da Inglaterra e do Reino Unido, tenho certeza também que muita gente aí rechaça os migrantes, mas que também muita gente acolheu. Tenho absoluta certeza, vi reportagens do acolhimento. Aliás, até uma mudança de mentalidade. Porque se essas pessoas estão saindo de seus países, é porque lá estão acontecendo conflitos muito brutais, provocados pela ânsia de dominação do poder econômico e do poder político. Porque a indústria armamentista do mundo provoca uma guerra para poder vender seus artefatos. Isso é uma coisa que é arroz com feijão, como se diz aqui no Brasil, que é um prato muito conhecido, né, muito comum, arroz com feijão. É arroz com feijão em sociologia. A produção artificial de um conflito armado para que a indústria armamentista, como a indústria norte-americana, que é poderosíssima e tem uma associação que existe desde o século XIX, consiga vender armas e artefatos. Infelizmente, chegou aqui no Brasil também. Empresas produtoras de arma conseguindo liberação a torto e a direito, redução, eliminação de alíquotas de imposto para a produção de armas. É tão interessante. Recentemente, uma pessoa que esteve à frente da presidência do Brasil estabeleceu como slogan da sua gestão Pátria Educadora.
fundamental a educação, isso numa visão científica e numa visão espírita também. Parece que aqui no Brasil nos transformamos, como disse uma charge essa semana, numa pátria atiradora. Qual é o futuro da humanidade quando a humanidade, em vez de ser educadora, ela se torna atiradora, violentadora do outro, sobretudo do mais vulnerável? Se não repensarmos as relações entre os diversos segmentos da sociedade, nós vamos incorrer em situações de tragédia e destruição que podem atrair novas pandemias. Porque o vírus se fortalece através do nosso psiquismo. O espírito Bezerra de Menezes, pela comunicação psicofônica do médium Divaldo Franco, já falava sobre isso quando houve a pandemia do H1N1 no mundo há alguns anos. Ele foi fazer uma palestra em Santo André, eu estava presente, que fica no estado de São Paulo, aqui no Brasil, e o espírito Bezerra de Menezes se comunica dando informações dizendo que a nossa mente produz bactérias, vírus mentais, vibriões mentais. Vibrião é um tipo de bactéria que tem a forma de vírgula. Vibrião da cólera, que foi uma outra doença que acometeu o Brasil e boa parte do mundo há mais de 20 anos. Vibriões psíquicos, vírus psíquicos, bactérias psíquicas que se espalham na psicosfera. Já que temos a atmosfera, temos a psicosfera, na qual circulam os pensamentos da humanidade. A psicosfera da humanidade, a psicosfera do país, a psicosfera da cidade. Aliás, de um modo geral, diz o carioca Hermínio Miranda, espírita, no seu livro Diversidade dos Carismas, as grandes cidades do mundo têm uma psicosfera muito perturbada. As cidades que ficam mais afastadas das capitais, dos grandes centros urbanos, têm uma psicosfera mais tranquila e proporciona melhor qualidade de vida. É um fato, é algo bastante corriqueiro, a literatura vai mostrar. Então, nossos vírus e bactérias mentais incrementam uma vibração ainda mais perturbadora que fortalece vírus, bactérias e outros micro-organismos da dimensão física que podem nos infectar e provocar o aparecimento de doenças como a Covid-19. Então, nós precisamos pensar em todo esse espírito de transformação social, de solidariedade. O Espiritismo, já disse Allan Kardec, tem como última fase do seu desenvolvimento na Terra a transformação social. E falamos tão pouco a respeito desses assuntos. Precisamos nos debruçar sobre a transformação do homem que transforma o mundo e a transformação do mundo que transforma o homem. Caso contrário, não conseguiremos minimizar o impacto devastador de situações tão dolorosas como a pandemia. Eu quero encerrar a minha fala, que já estou aí beirando os 55, 60 minutos, mostrando uma informação muito interessante. Deixa só eu pegar aqui a informação, deixa eu ver aqui se eu consigo retirar, que é uma informação sobre um material que interessa muito a nós espíritas, para que nós possamos entender esse fenômeno da transição planetária e a constituição do mundo de regeneração. Eu vou fazer aqui a compartilhamento, né, do arquivo para vocês verem. Quem ainda não viu, veja agora este compartilhamento. Vamos ver se dá para enxergar isso. Vocês conseguem ver? Dá para ver? Pronto, minha gente. Este livro saiu exatamente ontem. Notícia fresquinha, algumas pessoas ficaram sabendo essa semana, No Rumo do Mundo de Regeneração. Obra psicografada por Divaldo Franco, que é uma continuação daquela trilogia Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Então, o que é que nós temos agora? Nós temos uma tetralogia. Nessa obra, Filomeno de Miranda aborda os bastidores da pandemia do coronavírus. Segundo o comentário que Divaldo Franco fez e postou na internet. Vai falar sobre a vinda,
a aproximação de amigos espirituais, pesquisadores da microbiologia, da virologia, da medicina, do mundo espiritual, inspirando pesquisadores da Terra para a elaboração de uma vacina, para o desenvolvimento de protocolos de cuidado que pudessem minimizar, reduzir o espalhamento, a disseminação da partícula viral do novo coronavírus. E vai apontando quais são as transformações mais essenciais que fazem com que cada vez mais nos aproximemos do mundo de regeneração. Claro que é importante lembrar, não vamos nos acomodar na leitura da obra, achando que está tudo sob controle, porque o mundo espiritual está gerenciando. Façamos a nossa parte de encarnados para que estejamos, de fato, no rumo do mundo de regeneração. Então, notícia fresquinha, começaram a vender a obra hoje. Neste momento em que vos falo, é que a página da livraria e editora Alvorada, da Leal, que faz parte da Mansão do Caminho de Edivaldo, disponibilizou exemplares da obra que estão, então, agora à venda. E eu acho, minhas amigas e meus amigos, que essa obra vai se esgotar rápido, porque o interesse das pessoas pelo tema, a necessidade que todos nós temos de fortalecer a nossa esperança, de potencializar a nossa capacidade resiliente de enfrentamento, faz com que essa obra, de fato, desperte a nossa vontade de lê-la, de degustá-la e de levar adiante essas informações. E se me chamarem depois para voltar aqui, depois que ler a obra, eu posso comentar alguns dos conteúdos que o autor Manuel Filomeno e Miranda nos proporcionou nesse trabalho. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para comentar. Estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, dividir conosco um pouco do seu saber, dos seus estudos, da sua reflexão. Estamos aí à disposição. Olha, antes de mais nada, Luiz Fernando, a nossa gratidão, assim, o nosso coração está cheio de alegria, não só pela sua energia, mas pelo conhecimento que você trouxe para essa reflexão de hoje. O nosso muito obrigado. Obrigado por você já ter aceitado de antemão o convite para voltar, para falar do livro. Quando você acabar de ler, é só você dizer o dia. Eu me convidei, né? Então já foi aceito. Né? Já está aceito. Nós temos alguns comentários feitos pelo Facebook, que a Dani vai ler, mas eu gostaria de pedir, né, que quem esteja acompanhando, quem estiver acompanhando a gente pelo live, lá na página do Sínodo Espírita, se tiver alguma pergunta que pode fazer, que a gente repassa a pergunta para o Luiz Fernando. Então, Dani, você quer começar com o Facebook? Vou começar então. O comentário que tem é da Guiomar Oliveira, e ela fala assim: Luiz, infelizmente, depois da pandemia, vão ser muito poucos os que vão ter consciência sobre os outros. Eu sou um pouco mais esperançoso do que ela, mas eu entendo a dificuldade de acreditar nisso, porque eu tenho visto o poder econômico se mobilizando para construir formas ainda mais grotescas de exploração da vida. Coisas absurdas, aumentar 3 vezes mais a jornada de trabalho para poder compensar as perdas econômico-financeiras das empresas. Mas todo mundo perdeu, teve gente que perdeu, inclusive parentes que desencarnaram. Por que as grandes empresas não podem perder um pouco de dinheiro? Dinheiro que ninguém vai levar para o túmulo quando desencarnar também. É impressionante. Tenho visto planejamento. Estamos refletindo sobre a possibilidade de redução de salário, já que a pessoa trabalha em casa, ela economiza combustível, mas ela gasta ar-condicionado, ventilador, computador, manutenção de equipamentos. Ela tem o trabalho de ter que lidar ao mesmo tempo com o seu ofício, a sua obrigação profissional e as demandas da casa. Por que tem que reduzir o salário? Afinal de contas, na lógica do capital, uma pessoa não vale pelo que ela faz com o dinheiro dela. Ela vale, profissionalmente falando, a venda da força de trabalho, pelo benefício que ela transporta para a empresa. Eu estou aqui dando uma aula. A empresa que me contrata está sendo beneficiada porque eu mantenho a disciplina e mantenho a adesão dos alunos. Mantenho a fidelização dos alunos.
a minha força de trabalho tem esse impacto positivo na empresa. Por que é que o meu salário vai ser reduzido? Porque eu não gasto combustível. Mas eu não beneficio a empresa precisa me remunerar de acordo com o benefício que eu proporciono a ela. Mas é impressionante como algumas dessas corporações não conseguem pensar em outra coisa a não ser na exploração, na opressão e na capacidade de extrair vantagem dos mais vulneráveis, mesmo não precisando desse tipo de expediente, mesmo contando com vultosas somas que são transferidas do Estado para elas. Tenho visto grandes conglomerados financeiros com convênios com o Estado, ganhando dinheiro de vários estados nacionais, inclusive do Estado brasileiro, quando eles precisariam menos. E esse dinheiro deveria ser revertido para a compra de doses de vacina, de insumos, de medicamentos. É impressionante. Então, muita gente não está aprendendo mesmo. Mas eu tenho a esperança de que muita gente vai aprender. E que aqueles que aprenderem façam a diferença. Essa é a minha esperança e desejo que seja a esperança de todos nós espíritas. O próximo comentário é da Silvia Silva. E ela pergunta assim, pode me responder? Você falou de lugares mais ou menos psiquicamente menos favorecidos. Moro em Londres, onde acabo de retornar. Esse pedacinho final eu não escutei. Tá. Moro em Londres, onde acabo de retornar. Sinto sempre mais feliz no Brasil. Queria que falasse sobre isso. Daí ela continua. Sinto as energias mais leves no Brasil. Como poderíamos ajudar na psique aqui, onde teve tantas guerras? Como nós brasileiros podemos ajudar? A gente tem que entender também que todo Estado nacional, todo país, todo povo tem os seus aprendizados. Nós aqui no Brasil, como somos uma cultura, uma sociedade ainda recém-nascida, pouco mais de 500 anos, também não aprendemos muito a respeito de cidadania. Que o continente europeu aprendeu bastante, vários aspectos da cidadania. Pessoas que viajam pela Europa me contam, a gente vê em documentários. Então, nós ainda temos carência de cidadania, de respeito pela coisa pública. Aqui no Brasil, na América do Sul, isso falta um pouco. Né? Então, alguém vai e depreda uma praça e até picha. Se não é meu e não é seu, então vamos destruir. Não entendeu o espírito da cidadania, que a coisa pública não é que não pertence a ninguém, é exatamente o contrário, ela pertence a todos. Então, o aprendizado de um país que não passou por situação traumática, por guerra, como aconteceu com vários países da Europa, é um aprendizado que ainda é carente em várias dimensões. Agora, quando você fala, então todas as sociedades, todas as experiências culturais têm seus prós e seus contras como referência para o nosso processo evolutivo. Quando você fala me sinto melhor no Brasil, não é só a questão da psicosfera, de fato. É a questão, provavelmente, da experiência reencarnatória de cada um. Então, eu tenho a convicção de que não é a primeira vez que eu reencarno no Brasil. Eu já tive sonhos com isso e conversei com amigos espirituais que me disseram, né? Tive um sonho uma vez que tinha uma esposa que era médium, estava psicografando e tal. E aí um amigo espiritual falou, de fato, você já era espírita na outra encarnação. E tinha uma esposa que era médium, psicógrafa. Eu já tinha essa sensação pela minha afinidade com a doutrina, que já tinha entrado em contato com a doutrina antes. E no Brasil. Então, eu me sinto bem no Brasil, embora também tenha muita afinidade com a tradição europeia, a tradição filosófica, a tradição histórica. Eu estudo sobre a história da Europa, muito me interessa, tenho muito interesse de saber, por exemplo, trabalhos consistentes sobre a trajetória de personalidades importantes que viveram na Europa. Chico Xavier viveu na Europa. Está lá no livro do Carlos Alberto Braga, Chico, Diálogos e Recordações, que ele dialogou com o marido de Meimei, né, que era Arnaldo Rocha, grande amigo de Chico, e Chico contou muitas das encarnações que teve na Europa. E aí Carlos Alberto Braga entrevista Arnaldo Rocha e coloca que viveu na Espanha, que viveu em outros lugares. Então, eu me identifico também com a contribuição do cânone, da tradição europeia, também me identifico. E Daniela, que certamente deve ter reencarnado no Reino Unido, tanto se
traída que voltou para lá com seu digníssimo também, de alguma forma deve ter vivido. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a grande afinidade denota que a pessoa já teve uma experiência lá. Então, alguém que se sente bem no Brasil, pode ser que se sinta bem não apenas por essa questão da psicosfera, da tradição, da miscigenação que acontece no Brasil, a separatividade que nós vemos étnico-racial nos Estados Unidos, também existe no Brasil, mas com outra característica. O racismo no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é extremamente explícito. Aqui no Brasil é velado. Fica até difícil saber qual é o que é mais agressivo, mais violento. Então, mas existe a ideia da miscigenação, do congraçamento, que faz com que muitos espíritos falidos e falíveis que viveram na Europa tenham reencarnado no Brasil, como diz o espírito Victor Hugo, pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Árdua Ascensão. Então, é a psicosfera e provavelmente uma experiência anterior que faz com que você se sinta bem no Brasil. Tem um comentário também que eu gostaria de fazer com relação a isso, que muitas vezes a gente se sente bem numa cidade e não se sente bem em outra, né? A questão do país é muito grande. O país com a diversidade do Brasil é muito difícil você dizer assim, eu me sinto bem em todo lugar do Brasil, eu me sinto mal em todo lugar do Brasil. Vai ter uma cidade que você vai gostar mais, outra que você vai gostar menos. Vai ter mais afinidade com o seu perfil, vou colocar assim, psicoespiritual, do que outra cidade. Isso, na minha opinião, assim, de leigo. Né? Só agregando um pouquinho com isso aí, com relação a isso. Verdade. A Dani teve que atender a porta. E eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem mais perguntas no Facebook. Eu não sei se alguém que esteja conosco tem mais alguma pergunta. O Francisco, que você está vendo aí do seu lado, é o meu pai. Muito prazer, seu Francisco. Agradeço a audiência. Liga o som está desligado. Não está desligado, seu Francisco. Muito prazer em conhecê-lo. Excelente palestra. Quero me parabenizar com as suas palavras e que me informe o Alexandre e esperamos com ansiedade o seu retorno. Então, estamos aí. Agradeço também a Luísa aí, que comentou, que gostou da palestra, esclarecedora, que está nos acompanhando. Mas a Luísa deve ter tido que sair, porque ela nos deixou. Temos a Isabel Cristina, que não sei se tem algum comentário a fazer, mas se ninguém tiver mais nenhum comentário, então eu gostaria só de confirmar, Luiz Fernando, que a gente só fica aguardando então a data do seu retorno. A Dani tem uma questão aqui. Luiz, antes de mais nada, muito obrigada, mais uma vez. Né? Como o Alexandre falou, né, os nossos corações estão assim, vibrando de alegria. Obrigada, gratidão. Eu achei bastante interessante quando tu comentou a respeito de que nós não necessitaríamos da pandemia, né? E isso traz para nós, né, de uma forma bastante consciente e lúcida, quando a gente se escolhe, de que nós somos responsáveis por tudo que a gente está criando, né? E consciência e lucidez, para mim, é sempre conectado com o ensinamento da Joana de Ângeles. E a gente sempre fala sobre isso, né, amor? Porque quando a gente está conectado conosco e com Deus, né, as coisas ficam mais suaves. Não quer dizer que a gente não vai ter desafios no caminho, né? Porque isso seria ilusão, também não é. A gente está num planeta de provas e expiações, como tu falou. Então, eu acho muito importante que a gente realmente se una nesse momento, né, para poder desenvolver toda essa fraternidade e o amor que a gente só necessita desenvolver. Então, era só um comentário. Obrigada. Aliás, tem um livro de Joana de Ângeles chamado Entrega-te a Deus. É verdade. É um título muito sugestivo, né? Ou a gente, de fato, consegue fazer essa entrega ao divino transcendente, que nós temos em nós o divino imanente, o divino está conosco, né? E precisamos, então, fazer a conexão do divino imanente com o divino transcendente, a fim de que nós tenhamos essa força necessária
para evoluir, para o enfrentamento das dificuldades e o desenvolvimento de virtudes de que a gente necessita para esse processo alquímico de transformação individual e coletiva. Então, Entrega-te a Deus é um título bastante sugestivo. Bom, se não há mais nenhum comentário, eu acho que a gente vai, então, ficando por aqui. Eu quero fazer um comentário. Há um comentário a mais da minha parte. Eu quero só dizer às pessoas que quem quiser dar uma olhada no trabalho que eu venho fazendo, digo sempre, ainda está muito embrionário, mas quando saiu o meu livro sobre amor conjugal e sexualidade, casos reais analisados à luz da psicologia e da espiritualidade, eu vou acelerar um pouco mais o trabalho no Instagram. Quem tiver interesse já tem alguma coisa lá, mas é pouca coisa ainda, que é @luisfernando.psi, psi de psicologia, né? @luisfernando.psi, e na medida em que eu for desovando o meu material, livros e outras coisas, eu vou acrescentando informações lá no Instagram. Tá bom? É isso aí. Eu agradeço. Fica a dica, né? Luiz Fernando, nós gostaríamos de fazer um convite para que você fizesse a nossa oração de encerramento, se você não se incomodar. Sim, posso fazer. Que possamos, então, refletir nesse momento de conexão internacional que nós estamos, que esse instante é, aliás, uma metáfora daquilo de que a humanidade precisa. Conexões, rompendo fronteiras, eliminando aquilo que nos separa e realizando pontes com a finalidade de aproximar as almas, os corações e aproximar os projetos de vida. Que todos esses projetos de vida que se realizam no globo tenham algo em comum, um traço em comum. A construção da fraternidade, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária. A transformação e a passagem para um novo marco social e espiritual, acelerado, proporcionado, sugerido por esse momento traumático, que cabe a nós minimizar, eliminar e realizar a prevenção, assumir a atitude preventiva, para que não mais precisemos de um impacto tão significativo, despertando as nossas consciências. Que possamos, então, nos conectar entre nós, seres humanos, com a humanidade que está na outra dimensão da realidade, nossos amigos espirituais, nos conectar com Jesus, a fim de que este trabalho coletivo consiga ser efetivado com muita força de vontade, com muito empenho e com muita qualidade. Que a amorosidade esteja nos guiando a partir de agora e para todo sempre.